Bom dia, igreja. Amém pelo louvor. E que a palavra também possa entrar em nossos corações, produzir frutos em nossas vidas, nas vidas daquelas pessoas que Deus coloca em nossos caminhos. Amém? Semana passada, o Marcos, num dos tópicos da pregação dele, ele menciona a comunhão do corpo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu aprendi bastante com o seu Abílio sobre unidade, sempre ouvindo. E lá em Boracéia nós conseguimos também, acho que, desenvolver um pouco sobre unidade. Numa semana evangélica que tinha na cidade, depois da pandemia acabou não retornando mais. Mas durante uma semana eram reunidas várias igrejas em Boracéia, várias denominações, né? E eram reunidas no começo, cada igreja recebia as outras, e ali falava-se da palavra, em reunião com denominações diferentes, pessoas diferentes, né? Culturas dessas denominações também de formas diferentes. Depois passou também para eram todos reunidos no Teatro Municipal de Boracéia. É uma semana que foi instituída, inclusive, pela Câmara Municipal de Boracéia, para justamente reunir, né, várias denominações e várias igrejas. Isso serviu muito para a gente aprender um pouco mais sobre unidade. Mas eu gostaria de falar hoje da importância da unidade no corpo de Cristo, no sentido do cristão, da unidade, do relacionamento dos cristãos que formam o corpo de Cristo, não é? Quando nós falamos às vezes do corpo de Cristo, muitas vezes vem à nossa cabeça tão somente o espaço físico, né? Essa reunião aqui dentro de um espaço, dentro de um salão. Isso às vezes fica na nossa cabeça só nesse sentido. Mas a importância da unidade no corpo, ela vai muito além, ela prescinde, né? Ela depende de cada cristão que forma o corpo de Cristo. O relacionamento dos cristãos entre si, essa unidade de cada cristão que vai formar a unidade no corpo de Cristo. O texto base, ela está em João 17, 21, que nós vamos ler. Está aí no telão para todos, me acompanha. Também. Primeira vez que eu estou pegando coisa aqui, então, esqueço aqui. Mas vamos lá. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Vou frisar essa segunda parte do versículo, que fala assim, que também eles sejam um em nós. Eles somos nós, que sejamos um neles, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para quem está lá fora, né? Essa unidade que Cristo está falando, nós com Ele, vai refletir lá fora, para que eles creiam que Cristo foi enviado, ou seja, para que haja a crença, para que haja, a fé em Cristo Jesus. Esse último, então, essa segunda parte, eu grifo por causa disso aí. A unidade no corpo de Cristo, gente, é um tema crucial, se a gente for ver no Evangelho, né? Tem vários mencionamentos sobre isso daí. E ele reflete não só a comunhão entre os irmãos, foi o que eu acabei de falar, né? Essa unidade do corpo, ela não reflete somente a relação entre os irmãos, mas ela vai refletir também na própria igreja. Porque quem está lá fora está olhando para nós de uma forma individual, não pelo nosso falar. Muitas vezes o nosso testemunho é mais forte do que o nosso falar, mas está vendo o nosso testemunho de relação entre os irmãos. Isso vai refletir na igreja, porque lá fora se olha-se para a igreja, como que é a CMC, qual a essência da CMC, a qualidade, todos aí os fundamentos da igreja, é isso que se olha. Então a importância dessa unidade do corpo, ela reflete então não só apenas essa comunhão entre nós irmãos, mas também a natureza da própria igreja. E a natureza da própria igreja são as qualidades fundamentais e inegociáveis da igreja, definida nisso daqui que nós estamos hoje aqui reunidos, na Assembleia, dos redimidos por Cristo. E funciona a igreja
como um organismo vivo, que é o corpo. A igreja ela tem que funcionar como um organismo vivo, é o corpo funcionando para que isso seja refletido lá fora, por cada um de nós e no todo da igreja. E claro, na instituição de missão da igreja. Amém? Infelizmente hoje, a gente vê que muitas igrejas perderam um pouco a essência, né? A gente vê disputa de poderes, a corrupção na igreja ela não é mais inegociável, mas se tornou negociável por dinheiro, se tornou negociável por busca de poder. Quem tem mais? Shows gospel, shows de pastores, pastores que têm mais avião mais bonito do que o outro, maior que o outro, e aí por diante. Então, a qualidade fundamental da igreja, que é uma coisa inegociável, hoje, infelizmente, nós vemos que é negociável perante o mundo e para os prazeres aí, né, do mundo. E para falar então da importância na unidade do corpo de Cristo, eu gostaria de explorar 3 aspectos fundamentais que destacam justamente a importância da unidade entre os cristãos. Quando eu estou falando hoje de unidade no corpo de Cristo, eu estou voltando para a relação entre os membros, entre os cristãos que formam o corpo de Cristo. Tá? São 3 aspectos que eu quero explorar, mas antes, nós devemos entender um pouco mais do que é ser cristão e o que não é ser cristão, porque influencia, né, nessa unidade, influencia no corpo, quando a gente entende se nós somos realmente cristãos ou não. Em Atos 11, 25 e 26, a palavra nos traz assim, ó: E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? A gente vê que Antioquia, então, na Síria, o versículo está nos trazendo, que os discípulos, foram um momento que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Fala que sucedeu um ano de reunião naquela igreja, ensinaram muita gente e foram pela primeira vez chamados de cristãos. Talvez naquele tempo tenha sido um tratamento até pejorativo, né, diante da perseguição que havia aos cristãos, mas o nome acabou se tornando usual, de cristãos. E durante muito tempo os cristãos foram perseguidos, né, pelo Império Romano, e traziam sobre si aí um perigo até de morte, né? Isso eram os cristãos naquele tempo, como começou a ser chamado. E hoje a gente continua com inúmeras identificações de pessoas identificadas. Nós nos identificamos como cristãs, pessoas cristãs, né? Mas o que significa então ser cristão e não ser cristão? Eu vou começar aqui falando um pouco de não ser cristão, né? Ser cristão não é membro de uma denominação, apenas, né? Apenas membro de uma denominação, adepto de uma religião, frequentador de cultos ou simpatizante do Evangelho. Devemos sim, né, fazer parte de uma denominação. Aqui somos participantes da denominação CMC. Mas muitos se contentam com ser membro de uma denominação. Muitos se contentam em ser adepto de uma religião, né? Sou adepto da religião evangélica, ótimo. Sou membro da CMC, sou adepto da religião evangélica e frequento os cultos todo domingo. Para mim basta, faço parte do corpo. Na realidade não, né? Na realidade não basta você ser adepto de uma denominação, adepto de uma religião, membro de uma denominação, frequentador de cultos, se você não entende o relacionamento seu com o teu irmão, se você não entende o relacionamento, né, de amor entre você e o outro membro que forma o corpo de Cristo. E simpatizante do Evangelho, me simpatizo com aquilo que agrada a mim. Sou, né, simpatizante do Evangelho segundo a minha vontade, né? Me agrada aquilo que o Evangelho traz de bom para mim, mas quando o Evangelho me trata comigo de alguma outra forma, não é legal para mim. Quando o pastor sobe no púlpito, prega alguma coisa que não me agrada, também não é bom para mim.
Então eu sou simpatizante do Evangelho, né? E aí eu não sou cristão, porque eu sou só membro de uma denominação, sou adepto de uma religião evangélica, frequento os cultos como uma ação social, né? Levanto domingo, me troco, tomo meu café, venho aqui às 10 horas, participo do culto, bato o meu ponto e vou embora. Ao contrário daquilo que o seu Abílio diz, né? Lá fora é que começa o verdadeiro culto, é lá fora que a gente realmente vai demonstrar o relacionamento de amor que nós temos com Deus e com nossos irmãos. Então isso não é ser cristão, mas isso é ser religioso. Sou religioso, sou membro, sou adepto e frequento, simpatizo com o Evangelho, isso sou apenas religioso. Mas ser cristão, gente, é um pouco diferente. Além sim de ser de uma denominação, ser adepto de uma religião evangélica, né, frequentar os cultos, mas eu preciso ter uma experiência pessoal com Cristo, né? Não sou só membro da CMC ou adepto de uma religião, mas eu tenho uma experiência pessoal com Cristo. E essa experiência pessoal com Cristo é o crer, é o aceitar, é o batizar. Essa é a experiência que eu tenho com Cristo, que vai fazer a diferença no relacionamento meu com meu irmão que forma o corpo. Não sou apenas frequentador, não sou apenas simpatizante do Evangelho, mas eu passo a andar com Cristo. E andar com Cristo é ter compromisso. Andar com Cristo é ser discípulo, porque eu vou ter que espelhar o caráter de Cristo aonde eu estiver, seja dentro do corpo ou lá no mundo. É um pouco diferente de ser só frequentador do culto e simpatizante do Evangelho. Porque andar com Cristo eu vou ter que ter compromisso com a palavra, eu tenho que ser discípulo e eu tenho que obedecer. Não é? Uma coisa um pouco diferente de ser apenas simpatizante do Evangelho. Então ser cristão, gente, ele se nós nos tornamos semelhantes a Cristo. E então é uma questão de caráter, é resultado do nosso andar com Cristo. Isso é ser cristão. Visto que é ser cristão, então, fica um pouco mais fácil de nós entendermos os 3 aspectos que nós vamos ver sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. O primeiro aspecto está ali, ó, é a unidade, é um reflexo da comunhão com Deus. A unidade entre os cristãos, gente, ela reflete a comunhão de Deus. E a fonte da unidade verdadeira é a comunhão com Deus, certo? Essa é a fonte verdadeira, é a comunhão com Deus. E quando os irmãos estão em perfeita harmonia, quando os irmãos estão, né, nessa sintonia uns com os outros, na unidade de uns com os outros, a gente consegue refletir a comunhão com Deus. Porque se a gente não consegue se relacionar com os irmãos, é difícil a gente se relacionar com Deus. Porque a gente vai contra, né, a aceitação, contra o perdão, contra, né, o amor de Deus. Então, quando a unidade, ela consegue refletir a comunhão com Deus, desde que haja unidade entre os cristãos. E quando nós estamos em unidades uns com os outros, a gente demonstra ao mundo a realidade da presença de Deus em nossas vidas. Que é isso que o mundo precisa, não é? A gente precisa demonstrar para o mundo que nós, como cristãos, temos um relacionamento, né? E esse relacionamento transmite, reflete o amor de Deus. Aqui, dentro desse salão, com o corpo reunido, como lá fora. É aí que a gente consegue refletir no mundo a presença de Deus em nossas vidas e a presença de Deus dentro aqui do corpo na igreja. Então a gente vai conseguir, né? A gente consegue, refletir esse amor de Deus quando nós estamos em comunhão, seja entre nós e seja no corpo. A gente consegue refletir isso lá fora. E isso enxerga-se, as pessoas lá fora conseguem enxergar nós de uma forma diferente. Conseguem enxergar que nós temos algo diferente e que a igreja, vamos dizer, CMC, tem algo diferente. Não é? Tem a essência da igreja. Então a unidade entre os cristãos torna-se o quê? Um testemunho poderoso, né, do amor de Deus.
que nós vamos conseguir refletir através de cada um de nós, através dos nossos atos, dos nossos comportamentos. E aí, cada cristão, né, nessa unidade, consegue então ter um testemunho do amor de Deus. E esse amor de Deus, interessante, quando nós conseguimos, né, refletir, quando o nosso testemunho consegue passar o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele tem o poder de unir pessoas de diferentes origens, diferentes culturas e experiências. Porque quem está lá fora não entende, às vezes, como nós conseguimos nos relacionar com pessoas totalmente diferentes de nós, né? E eles aguardam algo que possa trazê-los para esse entendimento. Então, o amor de Deus que é refletido por nós, diante dessa unidade, ele também tem a capacidade de unir pessoas de diferentes origens. O Evangelho é o mesmo aqui no Brasil, na Europa, na África, nos Estados Unidos, na Ásia, é o mesmo. Ele consegue reunir pessoas de diferentes culturas, diferentes origens. E dentro do corpo, o amor de Deus consegue também unir, consegue fazer o relacionamento e essa unidade tão importante dentro do próprio corpo. Nós temos que saber se relacionar com pessoas que são diferentes de nós, pensamentos diferentes, raças diferentes, cor, né? Escolaridade, posição social, posição política, time de futebol. Nós precisamos aprender a se relacionar, porque isso fortalece o corpo. Amém? Esse é o primeiro reflexo, é a unidade. Quando o corpo está em unidade, ele consegue refletir a comunhão de Deus, seja na sua vida e seja lá fora. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu quero falar, é a unidade. Ela é essencial para o testemunho do Evangelho. Essa segunda parte do versículo aí 17, no versículo 21, Jesus ensina que a unidade entre os discípulos, entre os cristãos, seria um sinal para o mundo de que ele foi enviado, não é? Uma igreja, gente, dividida ou fragmentada, ela enfraquece o testemunho do próprio Evangelho. E ela mina a credibilidade diante daqueles que estão fora da fé, né? Então, o nosso testemunho lá fora tem que ser um testemunho de unidade. Tem que ser um testemunho de que não importa como é meu irmão, eu tenho unidade com ele, tenho relacionamento com ele. Isso fortalece o corpo. Isso evita que a igreja seja dividida e fragmentada. Agora, uma igreja dividida, fragmentada, que testemunho que ela pode dar lá fora? Que testemunho que você pode dar lá fora se você fomenta uma divisão, uma fragmentação dentro do seu próprio corpo? Fica difícil um testemunho forte do Evangelho para o mundo, né? E a missão da igreja é justamente evangelizar quem está lá fora, né? Através dos nossos testemunhos. Então, uma igreja dividida e fragmentada enfraquece muito o nosso testemunho, o testemunho do Evangelho, e mina a credibilidade, não é? Diante daqueles que estão lá fora. Mas, quando os cristãos se unem em amor e um propósito, fica mais fácil da gente transmitir a mensagem de reconciliação de Cristo, não é? É mais fácil. Quando nós estamos em relacionamento com nossos irmãos, quando nós estamos numa relação, né, de amor com outros membros da igreja, com outros cristãos, a gente acaba se unindo em amor e um propósito, que é levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, transmitir a mensagem de reconciliação de Cristo, que nós, né, já desfrutamos disso, mas muitos ainda não desfrutam, e eles estão de olho no seu testemunho e no testemunho da igreja, para que sejam reconciliados com Cristo. Amém? Então, essa é a importância também da unidade para o testemunho do Evangelho. Temos unidade, conseguimos refletir a comunhão com Deus em nossas vidas e lá fora. Temos unidade, isso é essencial para o testemunho do Evangelho através de nós e através da igreja. E o terceiro aspecto é a unidade fortalece o corpo de Cristo.
A unidade, gente, ela vai fortalecer o corpo de Cristo, e isso permite que os cristãos se apoiem mutuamente. Fica mais fácil, não é? Quando a gente tem um relacionamento com o irmão, a gente se apoiar em momentos difíceis que nós vamos passar pelas nossas vidas, não é? Fica mais fácil da gente se apoiar em desafios da vida. Por isso existe o corpo. Por isso que Deus não fez o homem para viver isolado. Não fez. Ele fez o homem para viver em sociedade, para viver em comunhão, para viver num corpo, para que isso facilite a nossa própria vida, para que a gente possa se apoiar uns aos outros. E num corpo fortalecido, fica mais fácil também para a gente crescer em maturidade espiritual, não é? É mais fácil quando o corpo é fortalecido. Isso fortalece cada um de nós, e isso faz com que a gente cresça em maturidade espiritual. E nós, individualmente, membros do corpo, em unidade um com o outro, crescendo espiritualmente, o corpo cresce, a igreja cresce. É assim que funciona. E não somente, quando a gente fortalece também, quando o corpo está fortalecido, é mais fácil para a gente desenvolver os nossos ministérios em conjunto. Eu não consigo desenvolver o meu ministério em Boracéia se eu não tiver um relacionamento com os meus irmãos. Eu não consigo desenvolver bem um ministério lá se eu não tiver um relacionamento com meus líderes aqui na Igreja Central, se eu não tiver um relacionamento bom com os cristãos de Boracéia. Agora, se é um corpo fortalecido, o ministério de cada um de nós se torna mais fácil para ser desenvolvido, porque ele vai ser desenvolvido em conjunto e não isoladamente. Amém? E o corpo também fortalecido, gente, quando os cristãos se unem, acaba havendo uma troca saudável de dons espirituais. Cada um recebeu o seu dom, cada um recebe o seu dom. E o dom não foi feito para mim curtir ele sozinho, ou para mim se vangloriar do dom que eu tenho. Mas se eu tenho um corpo fortalecido, eu consigo ter uma troca de dons espirituais com o meu irmão. E isso fortalece mais ainda o corpo, quando a gente consegue ter essa troca de dons entre um e outro. Mas isso eu preciso ter um relacionamento com o meu irmão. Isso eu preciso ter essa troca do cristão, do amor uns com os outros. E um corpo fortalecido, ele é uma proteção natural contra divisões e dissensões dentro da igreja. Se o corpo está fraco, se há divisões, se há grupos, se há panelinhas, o que for, se há julgamento de um irmão, se eu julgo, se eu condeno o meu irmão, isso traz divisão, isso traz dissensões. Mas quando o corpo é bem ajustado, cada um faz o que tem que ser feito dentro do corpo, aquele auxílio mútuo, isso protege a própria igreja de divisão, de fragmentações e de dissensões também. É uma proteção quando o corpo é fortalecido. Se eu tenho o ministério, ele se torna fortalecido, porque justamente eu tenho esse relacionamento com o meu irmão. E quando o corpo também está fortalecido, gente, é mais fácil a colaboração entre os irmãos para fazer a obra do Senhor. Não é porque eu não vou fazer sozinho a obra. É difícil, posso até tentar, mas é complicado. Mas quando o corpo está fortalecido, em unidade, fica mais fácil para a gente desenvolver, para a gente ter uma obra mais eficaz, a obra de Deus mais eficaz por essa colaboração. Se o corpo aqui está unido, vou dar um exemplo, se o corpo aqui é unido, se há uma troca de amor entre os irmãos que fortalece o corpo, um corpo fortalecido, a Casa da Esperança é mais fácil a colaboração para a obra na Casa da Esperança. Porque o corpo vai entender que a obra de Deus está sendo feita lá, eu preciso colaborar, foi colocado aqui o recado de colaboração com a Casa da Esperança, é mais fácil, porque eu vou entender, que o corpo, ele está ali para fazer
a obra também, e é mais fácil quando está fortalecido. Amém? Fortalecido o corpo de Cristo, gente, a unidade promove um ambiente de amor. Isso é óbvio, né? Quando há esse relacionamento de amor entre nós, entre os cristãos, isso acaba promovendo um ambiente de amor dentro do corpo. Isso acaba promovendo um ambiente de amor dentro da igreja. Isso acaba promovendo um testemunho de amor fora da igreja. Então, o corpo fortalecido promove um ambiente de amor, promove um ambiente de aceitação. Eu aceito meu irmão do jeito que ele é. É diferente de mim, mas eu aceito ele do jeito que ele é. Mas isso se haver unidade, se há unidade, quer dizer, dentro do corpo. Aí sim, um corpo fortalecido promove um ambiente de amor, promove um ambiente de aceitação e promove um ambiente de perdão. Difícil, mas promove. Fica mais fácil eu perdoar meu irmão se eu estou num corpo que há troca de amor entre os cristãos. O perdão se torna mais fácil. E aí, com certeza, gente, nós cristãos, nós poderemos experimentar a verdadeira edificação mútua. Não só apenas uma edificação espiritual minha, de cada um de nós, mas a gente experimenta o que é uma edificação mútua da igreja do corpo. Amém? Indo para a conclusão, a unidade no corpo de Cristo, ela é fundamental para a saúde espiritual da igreja e para o cumprimento de sua missão. Como eu disse lá no começo, muitas igrejas perderam a essência dela, a qualidade. Mas quando há unidade entre os cristãos, a gente acaba tendo uma saúde espiritual na própria igreja, e isso faz com que o cumprimento da missão da igreja seja levado ao mundo. E como cristãos, somos chamados a buscar ativamente a unidade uns com os outros. Olha só, nós não somos chamados para buscar aos domingos a unidade uns com os outros, mas nós somos buscados ativamente, constantemente, diariamente, aonde estivermos, buscando a unidade uns com os outros e reconhecendo que somos membros de um único corpo, sob a cabeça que é Cristo, que podemos ler lá em 1 Coríntios 12, 13, que nos diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Irmãos, concluindo, hoje nós podemos valorizar e cultivar a unidade aqui em nossa igreja, desde que nós entendamos a importância da unidade do corpo de Cristo, da unidade entre nós cristãos. E isso então valoriza e cultiva a unidade em nossas igrejas, em nossas comunidades, em toda a família da fé, para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Amém? Deus abençoe a todos então. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.